Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de Lógica de Programação. Bom, demorou um pouquinho, mas a lista de reprodução de lógica de programação vai ser atualizada, até que enfim, e nós vamos começar falando sobre subrrotinas, mais precisamente sobre procedimentos e funções. Então, o que são as tais das subrrotinas? Uma subrrotina é um bloco de código que você escreve para definir tarefas que o programa vai poder usar várias vezes durante sua execução. Tá? E essas tarefas elas podem inclusive ser aproveitadas em outros programas, basta você salvar o código, tá? O código da sua subrrotina. Então, um programador ele pode escrever subrrotinas para definir tarefas que são bem específicas, tá? E que podem ser usadas em muitos pontos do programa, diversas vezes dentro do mesmo programa, inclusive. Os comandos que a gente usa para definir as subrrotinas, eles são escritos apenas uma vez, você escreve só uma vez, e esses comandos ficam escondidos de outras rotinas do programa. Tá? Outros pontos do programa vão conhecer apenas o nome da subrrotina que você quer utilizar. E existem dois tipos principais de subrrotinas em programação estruturada, que são os procedimentos e funções. Então a gente vai trabalhar nesse vídeo com procedimentos e funções. Bom, como é que a gente utiliza uma subrrotina? Então, para que a gente possa utilizar uma subrrotina, ela tem que ser chamada, ou seja, invocada para executar as suas tarefas. E quem chama uma subrrotina é uma chamada de subrrotina. Tá? Essa chamada, ou call em inglês, ela vai especificar o nome da subrrotina que você quer usar, que é um bloco de códigos, tá? E fornece também algumas informações como argumentos que essa subrrotina vai precisar para poder realizar a sua tarefa designada. Quando a subrrotina completa a sua tarefa, ela retorna o controle do programa ao chamador, ao ponto do programa que chamou a sua rotina. E a subrrotina ela também pode retornar um resultado ao chamador, dependendo do tipo de subrrotina que você trabalha. A gente viu agora há pouco que os tipos de subrrotinas mais comuns são procedimentos e funções. Estamos trabalhando aqui em lógica de programação, então a gente fala mais sobre programação estruturada. Tá? Mas se você já trabalhou ou já estudou um pouco de orientação a objeto, você vai encontrar alguns pontos da explicação que são bem parecidos com os métodos que a gente tem em OO, né, em orientação a objeto. E a gente vai falar sobre orientação a objeto mais para frente, em outro momento. Beleza? Bom, então vamos estudar as subrrotinas. Vamos começar estudando os procedimentos. Então, o que é um procedimento, ou procedure em inglês? É uma subrrotina que executa uma tarefa qualquer, a tarefa que você escolhe, sem, no entanto, retornar um resultado ao chamador. Então, não tem um valor que é retornado ao chamador, um número, uma string, não tem isso. Ela só executa uma tarefa, tá? Executa algo que você programa. E a gente pode declarar um procedimento usando o português estruturado da seguinte forma: palavra-chave procedimento, depois vem o nome do procedimento, o nome que você vai escolher, e dentro de parênteses uma lista de argumentos ou parâmetros. Tá? O que são esses argumentos ou parâmetros? São valores que você vai passar para o procedimento para que ele possa executar suas tarefas, sua programação. Então é bem possível que o procedimento precise pegar algum valor externo, por exemplo, o valor que está numa variável do programa, ou um valor que o usuário entra, fornece ao programa, para poder realizar suas tarefas. E isso a gente faz através dos argumentos ou parâmetros. Logo depois vem as declarações internas, por exemplo, declaração de variáveis internas do procedimento, palavra início, e aí o corpo do procedimento com os comandos, a programação essencial do seu procedimento. E para finalizar tudo lá no finalzinho, a palavra fim procedimento. Legal? Então vamos ver um exemplo de procedimento. A gente vai criar um procedimento de exemplo que escreve uma mensagem na tela para o usuário. Tá? O procedimento é como está aí na tela. Procedimento, texto, eu dei o nome de texto para esse procedimento. Ele recebe como argumento um nome. Então eu criei aqui uma variável nome do tipo literal. Tá? Então eu vou ter que fornecer para esse procedimento essa palavra, esse nome de alguma forma.
ele não tem aqui a área de declaração, porque ele não vai utilizar nenhuma variável interna, isso é possível também. Palavra início, e aí o corpo do procedimento, coloquei um comando bem simples. Escreva L, bom dia, vírgula, nome. Então ele vai escrever a palavra bom dia, a frase bom dia, e o nome que você digitou, que você entrou lá no seu programa. Tá? Então vamos ver como é que fica esse programinha completo. Eu vou criar esse programinha lá no Visual G para a gente fazer um teste. Então vamos lá para o Visual G. Então eu estou aqui no Visual G, eu vou criar um algoritmo que eu vou chamar de procedimento. Tá? O autor sou eu, Fábio dos Reis, e assim por diante. Então aqui na área de declaração de variáveis, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de n, por exemplo. Tá? N de nome. Ela vai ser do tipo literal. Beleza. Agora eu vou criar o procedimento. Então para criar o procedimento, vou pular uma linha para ficar bem legível o código e vou escrever procedimento. Veja que o Visual G ele marca em azul essa palavra porque ele reconheceu como uma palavra-chave do programa. Palavra texto, esse vai ser o nome do procedimento. Abro parêntese e agora os argumentos que ele vai receber. Ele vai receber um nome que é do tipo literal também. Fecho parêntese. Beleza? Enter. Aqui eu poderia declarar variáveis internas, se elas forem necessárias para o procedimento operar. Nesse exemplo não precisa, então eu só vou colocar a palavra início. Dou aqui um Enter, já coloco o fim procedimento. Tá? Para não ter problema de eu confundir esse início com o início do programa em si, o início do algoritmo principal. Tá? Esse início aqui não tem nada a ver com o algoritmo principal, é o início do procedimento. E aqui dentro agora eu vou digitar o códigozinho. Vou dar uma indentada e comando escreva L, bom dia, vírgula, aqui tem uma aspa, e nome, que é a variável que a gente vai usar. Veja que o argumento aqui é uma variável. Tá? Então, o que eu passar no programa principal para esse procedimento vai entrar no procedimento através desta variável nome. E está pronto o procedimento. Agora é só usar. Como é que eu uso esse procedimento? Então, a gente vai agora na parte principal do programa, aqui no corpo principal do programa, e vamos escrever alguns comandos. Eu vou colocar assim, escreva L, digite seu nome, beleza, leia N, vai capturar então o nome que o usuário vai digitar e colocar na variável N, e aí eu vou chamar o meu procedimento texto, simplesmente escrevendo texto. E aí dentro dos parênteses eu passo o argumento que deve ser tratado pelo procedimento, que no caso é a variável N, que contém o meu nome. E acabou. Tá? O procedimento texto vai executar esse código aqui quando ele for chamado. Vamos testar? Então vamos executar o programa. Algoritmo, executar. Então ele pede, digite seu nome. Fábio. Dou Enter. Bom dia, Fábio. Perfeito. O procedimento funcionou perfeitamente. Excelente? Muito bom. Deixa eu fechar aqui a janelinha. Então veja que interessante, a variável n foi criada, tipo caractere ou literal, e o valor é Fábio. Veja que a variável nome, que é o argumento do procedimento, não apareceu aqui na listagem. Tá? Ela só existe dentro desse procedimento. Fora do procedimento ela não existe. Tá? E uma outra coisa importante é sempre crie os procedimentos ou as funções fora aqui do corpo principal do programa. Tá? Você não deve criar o procedimento ou a função, a subrrotina em si, dentro do corpo principal do programa, porque senão ele não irá funcionar. Tá? No caso do Visual G, que é uma linguagem para aprendizado, tá? Um simulador para aprendizado, você deve declarar sempre aqui na área das variáveis, após a declaração das variáveis globais. Tá? Também não tente declarar primeiro os procedimentos e funções e depois as variáveis globais, porque pode haver algum tipo de falha na hora de executar o software. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vimos como é que funciona um dos tipos de subrrotinas, que é o procedimento. Agora o que você vai fazer? Crie procedimentos aí no seu computador para estudar que executem tarefas variadas, como exibir outros tipos de mensagens na tela, fazer perguntas para o usuário e exibir alguma informação, enfim,
use a sua criatividade para criar procedimentos, tá? E no próximo vídeo eu vou continuar esse assunto e vou mostrar como a gente cria funções e vou mostrar também a diferença entre função e procedimento. E aí a gente também vai criar umas funçõezinhas aqui para testar no Visual G. Legal? As funções são inclusive mais poderosas que os procedimentos, então a gente vai ver alguns códigos a mais no vídeo sobre funções. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso grupo de estudos no Facebook, Boson Treinamentos. Obrigado e até a próxima.